Olá, irmãos, graça e paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre os vencedores da marca do sistema da besta, os vencedores da tecnologia e da inteligência artificial. Coisas que vão cair, já estão no sistema da besta, né? Já fazemos parte desse sistema, é o sistema da besta, e essas coisas vão cair na mão do anticristo. O título da lousa, eu coloquei aqui o Cântico de Moisés e do Cordeiro, de um lado da lousa, e do outro eu coloquei Grande Sinal no Céu. Mas o título do vídeo vai ser mais ou menos as primeiras palavras que eu falei, porque chama mais atenção, né? Mas vai estar relacionado. Aí nós vamos fazer assim, o primeiro vídeo, a primeira aula nós vamos estudar essa parte da lousa. E na segunda aula nós vamos estudar essa parte, porque tem muitos textos para ler, todos esses de azul são textos, e nós vamos ter que ler, então vai ficar muito longo se pôr em uma aula só. Primeira aula, segunda aula e ainda o vídeo não vai estar completo. O tema principal do vídeo é esse, o Cântico de Moisés e do Cordeiro, que está lá no livro da lei e que prevê o mundo de hoje. Esse cântico trará a salvação para Israel, mas quem vai ensinar esse cântico para Israel somos nós. Isso também está previsto. E depois nós temos aqui o Grande Sinal no Céu, que vai falar muitas coisas a respeito do livro de Apocalipse. Tá certo? Apocalipse capítulo 15 diz assim: Vi no céu outro grande sinal e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé diante do mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Por isso que eu disse que é os vencedores do sistema 666 da marca da besta. Esse é o cântico de Moisés e do Cordeiro que estão aqui. Os dois cantaram na lei, nos profetas. O Espírito de Cristo fez um cântico, espalhou pela lei e pelos profetas, e tudo está em Apocalipse 15. E o verso 3 diz: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá e não glorificará o seu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Ok, e depois disso vocês vão ver que se abre o santuário de Deus, aí tem os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus, porque Deus ele quer desmontar todo esse sistema para recomeçar, para reiniciar, e as 7 taças elas vão finalizar toda a ira de Deus. E a 7ª taça está reservada para a Grande Babilônia. Por que aqui diz Cântico de Moisés e Cântico do Cordeiro? É um mistério, né? Mas o Apocalipse 15 deve ser lido, com certeza, em sequência do Apocalipse 14, 13, 12 e 11, que vai estar aqui na lousa. O 14 não está, mas eu falo assim de boca para vocês. E aí esse cântico, irmãos, como eu já falei em um vídeo, inclusive é o vídeo que eu quero que vocês assistam em conexão com este. É aquele vídeo, talvez vocês vão se lembrar, que eu falei sobre a picada, falei sobre um monte de coisa e mostrei o cântico e acrescentei coisas lá. É um vídeo onde eu faço uma narração, aí tem um trabalho de imagem, tem ele sem áudio de fundo, com áudio de fundo. Eu vou deixar no comentário fixo para vocês. E eu prometi que ia fazer um vídeo desse cântico na lousa, com muitos detalhes. Tá certo? Então nós vamos fazer. Vai ser 3 aulas. A aula 1, a aula 2 e na aula 3 eu vou ter que apagar isso daqui e fazer lá em Deuteronômio, que é uma coisa linda. Eu nem sei dizer qual parte que é a melhor. E aí diz o seguinte. Peraí. Essa parte aqui, o Cântico de Moisés e do Cordeiro, é onde tudo começa. Tá lá em Deuteronômio 31 e 32. Preparados por Deuteronômio 28 e 29. Tem que ler Deuteronômio 28, em Deuteronômio 29, 30, vai preparando o caminho. E no 31 Deus já começa a falar de um cântico, que é um cântico que testemunharia todo o cativeiro e a restauração de Israel no futuro.
Dentro desse cântico cabe vários profetas, principalmente o profeta Daniel, e Deus fala que esse cântico é a salvação do povo. E o povo tem que ter esse cântico na mente em épocas de cativeiro. Talvez no passado Israel tinha esse cântico na mente, mas eles não tinham toda a revelação que nós temos hoje. Não tinha profeta Daniel, não é? No tempo do cativeiro, não tinha profeta Daniel. Quer dizer, Daniel tinha, estava no tempo do cativeiro, mas os do cativeiro não tinham acesso ainda aos documentos de Daniel. Depois tinha que vir o Novo Testamento, o Apocalipse, e tem os cativeiros futuros, né? O ano 70 tem cativeiro, depois, no final, em Zacarias 14, tem cativeiro. E Deus disse que a descendência de Israel tinha que ter esse cântico na boca, porque esse cântico traria a salvação do povo. E realmente é um cântico brilhante, porque ele revela todo o sistema da besta. E aí, como esse cântico é muito lindo, é muito profundo, Deus escolheu a dedo, pelo seu espírito, palavras específicas para montar esse cântico. Não é só de uma parte. Ele remonta uma história de Deus com o seu povo, e ele ainda revela as coisas do nosso tempo e do futuro. E aí eu separei aqui para vocês. Diz: grande e admirável são as tuas obras, não é? Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Verdadeiro e justo são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá e não glorificará o seu santo nome, porque só o Senhor é santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante do Senhor. Milênio, certo? Deixa eu pegar aqui uma caneta para pontuar para vocês. Você pode dividir o cântico em 10 palavras, como eu fiz aqui. E você pode dividir o cântico também em partes. Eu acredito que uma divisão legal seria essa, a primeira, 10 palavras, relacionada a obras e os caminhos do Senhor. As obras dos homens são más, os caminhos dos homens são maus, por causa da influência do diabo e dos seus principados sobre a terra. Mas os caminhos do Senhor, as obras e os caminhos do Senhor são justos e verdadeiros. E aí diz, primeira parte do cântico: grande e admirável são as tuas obras, ó Deus Todo-Poderoso. Aqui você poderia ver uma parte do cântico. Tipo assim, número 1. Poderia ver. Número 1. Verdadeiro e justos são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Aqui você poderia separar número 2. Quem não te temerá e não glorificará o seu nome, porque só o Senhor é santo. Aqui você poderia pôr a parte 3. Por isso todas as nações virão e adorarão diante do Senhor, porque os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Aqui você poderia colocar a parte 4. Ok? Ficaria a parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4 do cântico em 10 palavras. É assim que, quando eu escuto o cântico, eu procuro dividir ele. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para explicar. Então você pode olhar para ele em 10 palavras. E essas 10 palavras, por exemplo, essas expressões Todo-Poderoso, Rei das Nações, quem não te temerá, não glorificará o teu santo nome, porque só o Senhor é santo. Essas expressões não são expressões inventadas em Apocalipse 15. Inventadas não, criadas pelo Senhor em Apocalipse 15 pela primeira vez. São expressões que estão nos profetas. E quando você reconhece isso, você remonta uma mensagem. Você remonta uma história de Deus com o seu povo. E esse é o grande mistério do cântico. Fora você descobrir quando que Moisés e o Cordeiro estão cantando isso. É o cântico dos vencedores. Os vencedores no livro de Apocalipse, te lembra alguma coisa? Como que começa o livro do Apocalipse? Com 7 igrejas. A menorá. Esse desenho que você está vendo aí. Essas 7 igrejas representam a plenitude do povo de Deus que vai ser glorificada. Daí tem os vencedores e tem os perdedores, os reprovados. Os vencedores são os que cantam esse cântico. Ainda que nós estamos vivendo nesse tempo aqui e talvez não vamos sofrer a perseguição
e pessoas nas gerações passadas não sofreram perseguição, mesmo assim eles podem vencer o sistema. Em cada época da sua geração, da sua própria geração, o sistema atua por algo maligno, né? De alguma maneira maligna. Só que sempre a palavra de Deus nos remete ao tempo do fim, sempre. Então os vencedores da marca da besta, do seu nome, pode ser no tempo de Nero, pode ser nas gerações passadas, mas o Apocalipse pontua o tempo final. Assim como as 7 igrejas, elas existiam no tempo literal, mas elas nos conduzem para o final. Deus fala muito mais da última semana do que do tempo histórico ou da era da igreja, quando ele escolhe o termo 7 igrejas, certo? E aí diz aqui, vamos ver essa parte primeiro. Grande e admirável são as tuas obras, ó Deus Todo-Poderoso. Vamos ver essas expressões. Tá aqui. Primeiro vamos pegar Deuteronômio 11, do 1 ao 5, verso 7, do 13 ao 14, do 18 ao 20. Tem bastante coisa para ler. Por isso que vai ter que ter paciência e estudar, se você quiser ver, perceber a profundidade desse cântico. Presta atenção, eu vou ter que ler o contexto para você pegar o porquê que o Senhor escolhe essas palavras para formar o cântico dos vencedores. É chamado de cântico de Moisés e do Cordeiro, mas irmãos, quem está cantando são os vencedores. Então o cântico dos vencedores é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Diz assim, Deuteronômio 11, do 1 ao 5. Deixa eu marcar aqui para a gente não esquecer. Diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor, vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor e a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais e as suas obras. Tá vendo? Sinais e obras, está tudo relacionado. Porque essa visão dos 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus foi um grande sinal no céu. E Deus fala para considerar as suas obras e os sinais que fez na terra do Egito. Faraó, rei do Egito e toda a sua terra. Por que eu estou falando isso? Porque Apocalipse 12, Deus remonta a história do Egito novamente. A esposa está indo para o deserto com asas de águia. Aí o dragão abre a sua boca, solta um rio, a terra abre a boca e traga o rio. Tudo isso está em Êxodo 15, que é o cântico de Moisés. Está em Êxodo 15, pega Êxodo 19, nós vamos ver aqui. Verso 4. E o que fez ao exército do Egito, seus cavalos e seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho. Deus fala, é para considerar tudo isso. Considere. Como se o Espírito estivesse dizendo, vocês vão ver como no futuro essas coisas vão acontecer novamente. Vocês vão entender que o livro da lei não é uma parte histórica, é uma profecia. E aí peças profundas Deus deixou no livro da lei. Só seriam abertas essas portas para a gente pegar essas peças do quebra-cabeça com o Apocalipse. Ok, Deus fala para considerar isso quando os perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Verso 5. E o que fez no deserto até que chegasse a este lugar. Deus fala, considere tudo isso. Agora o verso 7. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Tá vendo? Grandes e admiráveis são as tuas obras. Grandes e admiráveis são as tuas obras. Aí, verso 13 e 14. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o coração e de toda a alma, darei chuvas à vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Convertendo isso para o espiritual, os irmãos já sabem o que é, né? As festas, as colheitas. Agora o desfecho no verso 18 e 20. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Presta atenção agora. Atai-as por sinal na vossa mão, para que esteja sobre frontal entre os teus olhos. Selo de Deus. Tá vendo?
Selo de Deus contra o sistema da besta. Coloque isso que eu estou falando como sinal na sua mão, ou seja, coloca por obras e entre os seus olhos. Medita para você praticar, porque isso um dia vai te deixar ao contrário do sistema da besta, vai te livrar disso. Entendeu? Agora vamos pegar aqui essa parte número 2. Salmo 92. A gente está pegando essa parte aqui, ó. Grande e admirável são as tuas obras. Salmo 92, do 1 ao 5. Diz assim, Salmo 92, do 1 ao 2. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Manhã, noite. Sabe o que é isso, né? Sacrifícios da tarde e da manhã. Do 5 ao 7. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Tá vendo? Grandes e admiráveis obras. O inepto não compreende e o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Por isso que esse cântico aqui está nas 7 taças da ira de Deus. Vai varrer os ímpios da terra. Agora, do 12 ao 15. Presta atenção nessa parte. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Essa palavra que diz, e nele não há injustiça, você vai ver lá no Cântico de Moisés. Todas as suas obras, vai falar lá, todas as suas obras são justas. Aqui, ó, justo e verdadeiro. E nele não há injustiça. Quando Moisés cantar o Cântico dos Vencedores, vai aparecer essa palavra. Apareceu no Salmo 92 e conectou essa primeira parte do Cântico. Grande e admirável são as tuas obras, verdadeiro e justo são os teus caminhos. Vai ligar uma coisa com a outra. Olha a profundidade disso. Agora o Salmo 111. Ele é curto. Eu coloquei aqui, ler tudo. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. A palavra assembleia aqui é a palavra edá. Essa palavra está errada, assembleia. Na verdade é na companhia das testemunhas, que são os que cantam o cântico. Os vencedores, as testemunhas são os vencedores. Eles venceram a besta, ainda que morreram, deram a sua vida. Lá em Apocalipse 12 diz, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. A besta fez guerra contra eles e os venceram, matou o corpo. Mas eles venceram, na verdade, por causa do sangue do Cordeiro. Apocalipse 11, 12. Verso 2. Grandes são as tuas obras, Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor. Consideradas por todos os que nelas se comprazem. E as suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Está vendo? Obras, justo. E aqui fala que a justiça de Deus é uma justiça eterna. Apontou para Daniel 7, que ele veio, depois de 3 tempos e meio, e fez justiça ao seu santo. Justiça eterna. Daniel 7 e Daniel 9. Não tem como explicar tudo, irmãos. Vocês têm que estar ligados nos estudos do canal, tá? Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que temem. Lembra-se para sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Reino. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Aqui, ó, verdadeiro e justo. Aqui diz caminho. Mas as obras de Deus são também verdadeiras e justiça. Deus é um Deus grande e admirável por causa das suas obras. Ele é um Deus verdadeiro e justo por causa dos seus caminhos. Verso 8. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção.
dia da expiação. Aonde que está isso? Lá na sexta taça, onde o Senhor diz que vem como ladrão. E na sétima taça, a transição da sexta para a sétima, se cumpre o dia da expiação. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Está aqui, ó, nome glorioso. Só tu és santo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela a prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Incrível, né? Agora a gente já leu o Salmo 11. Vamos ler o Salmo 139. Aliás, essa parte aqui, irmãos, o Salmo 139, como eu já estou dando o exemplo para vocês, das palavras grandes, admirável, obras, caminhos, verdade, justiça, o Salmo 139 você lê em casa, tá? Vai seguir a mesma sequência aqui dos Salmos. Então, se você quiser se aprofundar mais, você lê o Salmo 139, que dá testemunho de um Deus grande e admirável, verdadeiro e justo por causa das suas obras e caminhos. Agora, em falar em caminhos, vamos ver, agora vamos para essa parte, né? Os caminhos. Vamos ver a parte do Deus verdadeiro e justo por causa dos seus caminhos. Vamos ler Daniel 4, verso 37. Um testemunho de uma pessoa que era ímpia e que foi até figura do anticristo, mas se converteu ao Senhor. Rei Nabucodonosor. Se você quiser ver como o rei Nabucodonosor foi figura do anticristo, é só você ler o livro. Você vai ver, ele é a cabeça da estátua. Mas ele se converteu ao Senhor e ele foi salvo. E o testemunho da salvação dele está em Daniel capítulo 4. E no verso 37, ele diz, olha só, o Senhor escolheu uma palavra da boca de Nabucodonosor para remontar o cântico. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. Ele pode humilhar aos que andam na soberba. Olha só, a expressão exata do cântico. Todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Tremendo, né? Oséias 14, verso 9. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Dependendo da tradução que você vai estar lendo, aqui vai ser uma pergunta. E aqui que eu estou lendo é uma afirmação. Se você estiver lendo uma outra tradução, vai estar escrito: quem é sábio que entenda essas coisas? E quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. E aqui você está vendo essa parte, né? Os caminhos do Senhor são justos, verdadeiros. E quando fala de caminhos, fala de obras. E aqui o livro de Oséias está falando da unificação das duas casas de Israel. E isso está dentro do cântico. A unificação das duas casas de Israel está dentro desse cântico. Todas as obras do Senhor e os caminhos dele estão resumidos com essas palavras e os seus contextos espalhados pela lei e pelos profetas dentro desse cântico. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Por isso que esse cântico há de ser a salvação do povo de Israel. Se você buscar esse cântico na lei e fizer a conexão diante dos filhos de Israel, diante dos judeus, por exemplo, a conexão das palavras do cântico lá em Deuteronômio 31, Êxodo 15, com a palavra dos profetas, você vai validar o Novo Testamento na frente deles. Não tem como. E não tem como explicar isso agora, como isso acontece. Mas acontece. Por isso que Deus falou que aquele cântico seria a salvação do povo. E agora, aqui diz, Rei das nações, não é? Verdadeiros e justos são os teus caminhos, ó Rei das nações. E esse testemunho está em Jeremias 10. É Jeremias falando, mas é o Espírito de Cristo falando. E isso, como o Espírito de Cristo falou pela boca do profeta Jeremias, o Senhor pegou isso e escolheu, vou pôr isso no cântico, porque é muito importante. Olha que interessante, Jeremias 10. Deixa eu pontuar aqui, que nós já lemos essa parte, né? Agora nós estamos aqui, Jeremias 10. Jeremias 10, verso 1 e verso 2. Ouvi a palavra do Senhor, que ele vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor,
Não aprendais os caminhos dos gentios, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles os gentios se atemorizam. Deus fala para a gente não ficar espantado com os sinais do céu. E essa parte que nós vamos ver aqui, ó. Houve grande sinal no céu, em Apocalipse 12, 2 vezes, em Apocalipse 15, um sinal grande e admirável. Isso vai ser espanto para os gentios, para nós não, porque é um sinal de Deus. E aí no verso 10, para mostrar que isso está mesmo ligado, diz assim, no verso 10 não. Primeiro vamos ler o verso 6 e 7. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Lembra do Apocalipse 13? Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Aqui está falando ao contrário. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu poder e o teu nome. Presta atenção. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Por isto é devido a ti, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o reino, ninguém há semelhante a ti. Aqui está escrito, Jeremias 6 e 7, quem não te temerá, ó Senhor? Porque grande é o teu nome. E no cântico está escrito, quem não te temerá e não glorificará o seu nome? Verdadeiro e justo são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá e não glorificará o seu santo nome? Esse cântico, essa parte, está sendo cantado pelos vencedores da besta. A besta que ouvia das nações. Quem é semelhante à besta? E aqui Deus está contrariando ela, porque ela veio e contrariou a Deus. E aí o verso 10, do 10 ao 12, presta atenção. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, e Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Lembra do sexto selo? Quem suportará o grande dia da sua ira? Está em Joel também. Tem em outro profeta a mesma frase, e aqui também. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Deus aniquilando a besta, o falso profeta. O dragão vai ser preso, vai ser solto depois, mas vai ser aniquilado. Perfeito, né? E essa parte aqui, ó, do 10 ao 12, eu não li o 12, né? O Senhor fez a terra pelo seu poder e estabeleceu o mundo pela sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Poder, sabedoria, inteligência são palavras que é falada para Cristo, em Provérbios 8, e que aparece em 1 Coríntios 1. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Porque lá em Provérbios, o poder e a sabedoria de Deus criavam o mundo, né? E ele era o seu arquiteto. Juntando tudo, Paulo colocou isso em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 1. Aqui diz, nome glorioso, santo. Deuteronômio 28, do 58 ao 61, Deuteronômio, aí eu vou explicar para vocês aqui. Vocês vão ler em casa Deuteronômio 28, do 58 ao 61, porque lá vai falar que o nome de Deus é glorioso. E Deuteronômio 28, tá aqui, o Deuteronômio 28 é onde Deus começa a preparar o caminho para cantar o cântico. Por isso que eu coloquei aqui, ó, entre aspas, Deuteronômio 28, do capítulo 28 ao 32. É aonde tem o cântico de Moisés e do Cordeiro. Está aqui. E Deus fala, essas palavras não são qualquer palavra. Esse cântico é a vida de vocês. E o cântico que está em Deuteronômio 38, algumas das palavras aparecem aqui. E lá no livro da lei, lá em Apocalipse 15, que é aqui o que nós estamos lendo, diz que é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Entendeu? Vai ficando mais claro, né? Cada vez que nós vamos prosseguindo o estudo, vai ficando mais claro. Aqui diz, porque só tu és santo. Nós não somos santos. É uma referência para a gente também. Se nós somos o corpo de Cristo e fala só tu és santo, nós também somos santos. Está falando da gente. Aí diz, por isso todas as nações virão e adorarão diante do Senhor. Se nós fôssemos buscar aqui
Isaías 49, do 1 ao 3, do 5 ao 7, Salmo 86, do 8 ao 12 e verso 17, vai ter essa parte aqui, ó. Eu vou ler só o Salmo 86, tá? Para não ficar muito grande. Você lê Isaías 49, do 1 ao 3, do 5 ao 7. Vai falar coisas tremendas a respeito dessa parte. Não foi palavras que eu escolhi porque eu quis. Eu escolhi conforme as palavras, as frases. Então vamos ao Salmo 86. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às suas obras. Está aqui. Todas as nações que fizeste virão e prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Está aqui. Por isso todas as nações virão e adorarão diante do Senhor, porque o nome do Senhor é glorioso. Nem tudo vai estar na ordem exata, né? Mas as palavras estão aqui. Pois tu é grande e operas maravilhas, só tu é Deus. Até o 12. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para só temer o teu nome. Tudo aqui, né? Caminhos, temer o nome. Verso 17, olha que interessante. Mostra-me um sinal do teu favor, para que vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Aqui, ele está elogiando o Senhor com as palavras do cântico e diz, me mostra um sinal. E, em Apocalipse 15, foi visto um sinal grande e admirável. Está aqui, o cumprimento. Eu li o Salmo 86, ok? Agora, para fechar essa parte do estudo, nós vamos pegar essa parte aqui, ó, Todo-Poderoso. Eu pulei ela. O Senhor escolheu essa palavra Todo-Poderoso, não foi à toa. Presta atenção. Essa palavra Todo-Poderoso, se você pegar um aplicativo da Bíblia e digitar Todo-Poderoso, colocar para pesquisar, vai sair esses textos aqui em sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Em sequência, não vai pular, alterar, nada. Na verdade, vai sair um monte de texto, mas eu peguei o do livro da lei em sequência, até Gênesis 48. Vocês sabem o porquê, né? Porque o Deus Todo-Poderoso, ele vai separar as duas casas de Israel, vai anular o reino da casa de Israel, com promessa de restauração para o futuro, vai chamar os gentios para a salvação, e esses gentios, que não era povo, agora vai passar a ser povo, Deus vai colocar ciúme nos judeus. Assim, no cântico, Deus fala, assim como vocês me provocaram ciúme com os seus deuses, eu também vou provocar em vocês ciúme com um povo louco, com nação que não é nação, eu vos provocarei a ira. E essa parte está lá em Romanos 11. Essa parte que eu acabei de falar, Romanos 11. Você vê que o povo estava adorando deuses e provocando a ira em Deus. Deus, ele puxou na memória dele, são expressões que, não é que ele puxou na memória porque esqueceu, mas na presciência dele, achei a palavra, na presciência dele ele viu que lá no futuro um povo que não era povo iria obedecer à voz dele e iria repudiar os deuses. E esse povo repudiando os deuses ia fazer parte de uma aliança, indo direto para a nova, sem ter que passar pela primeira. E isso ia causar ira nos judeus, porque eles não compreendiam como que os gentios agora iriam receber o Deus de Israel, sem passar pela primeira aliança, sem circuncisão, ia causar ciúme neles. Entendeu? Como castigo. Então, o Deus Todo-Poderoso é que faz isso. E aí, quando Deus fez a promessa para Abraão em Gênesis 17, que Abraão seria pai das nações e Sara mãe das nações, está aqui, ó, Gênesis 17. Vocês vão ler em casa. Primeira vez que Deus fala a respeito de si mesmo, o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Depois, em Gênesis 28, Isaac chamou a Jacó, dando-lhe a sua bênção. Lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padan-Arã, etc. Verso 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te multiplique, para que venhas a ser multidão de povos, de gentios. Isaac está falando, você, Jacó, vai ser multidão de gentios. Porque Isaac agora crê na promessa que Jacó seria o primogênito.
Tem uma história aqui que não tem como contar, estou resumindo, né? Gênesis 28. Isaac profetiza que de Jacó sairia multidão de nações. Gênesis 35, do 9 ao 13, de novo a expressão o Todo-Poderoso aparece aqui, ó. A expressão o Todo-Poderoso aparece em Gênesis 28 e Deus vai confirmar isso para Jacó. Vai mudar o nome de Jacó para Israel e vai falar, nações sairá de ti. Olha só que interessante. Jacó, o seu nome não é mais Jacó, é Israel. E os gentios vão sair de você. Deus já está falando que os gentios teriam o nome de Israel. Já está falando que a igreja seria chamada de Israel. E os pré-tribulacionistas não entendem isso, mesmo estando escrito. Gênesis 48 é onde Jacó vai abençoar Efraim no lugar de Manassés. E Efraim vai virar a plenitude dos gentios, que está lá em Romanos 11. Todo-Poderoso aparecendo em sequência. O que Deus quer dizer no cântico? Eu restaurei as duas casas de Israel. Eu fiz dos gentios o meu povo de Israel, junto com os judeus. E eles juntos venceram o sistema da besta. Venceram o 666. Venceram esse mundo. É isso que Deus está falando aqui. Por isso que ele não escolheu essa palavra Todo-Poderoso à toa, de maneira aleatória. Quando eu fui buscar isso no aplicativo, eu entendi a mensagem do Senhor. E aí tem a parte dos profetas. Aqui eu coloquei Todo-Poderoso, em sequência, no livro da lei saiu a mensagem das duas casas. Não tem como não ver. Tava criptografada, entendeu? Você acaba descriptografando, vendo o padrão, reconhecendo o padrão. Na lei. Nos profetas eu separei só alguns textos. E aí você vai ter Isaías 13, que é a queda da Babilônia, que na verdade testemunha a queda da grande Babilônia, porque em Isaías 13 Deus fala que quando a Babilônia cair, nunca mais ela vai ser habitada. E hoje tem pessoas habitando lá no Iraque. Ele fala que quando cair, o árabe não colocará mais as suas tendas lá. E lá o árabe está colocando as suas tendas. Ele prometeu que quando a grande Babilônia cair, o sol iria se escurecer, a lua iria se tornar negra como esqueci as expressões, as estrelas do céu iriam cair. São eventos que estão acontecendo no sexto selo em Mateus 24. Por isso que o Senhor está profetizando a queda da grande Babilônia. E ele fala que ele é o Todo-Poderoso para fazer isso. Em Joel 1 e em Joel 2, ele vai usar as expressões também o Todo-Poderoso e ele vai mandar dar toque de trombetas. Ou seja, toque de trombetas para despertar as duas testemunhas, para elas lutarem contra o sistema e vencer. Esse foi a primeira parte do estudo. Eu não li todos os textos. Você lê em casa. Tá bom? Você pode tirar um print da lousa e estuda com mais profundidade. No segundo estudo, nós vamos estudar essa parte. Ela é mais suave, vai ser mais rápida. Tá bom? Queria que vocês se esforçassem. Vai estar aparecendo o link aí na tela, na tela final e também no comentário fixo, algumas informações. Leia a descrição. Se tiver algo na descrição, eu vou falar no comentário fixo para vocês lerem as informações da descrição. E aí vocês podem ir para a parte número 2, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Esse vídeo aqui vai ser de muito proveito. É que agora foi a primeira parte, né? Muita coisa. Talvez você não tenha entendido tudo, mas no desfecho vai fazer todo sentido. E depois a gente tem que pegar essa mensagem aqui e ensinar o povo de Israel. Quando vocês chegarem em Deuteronômio, quando nós chegarmos em Deuteronômio, capítulo 28 a 32, que é aqui que fecha o vídeo, aí vocês vão entender o que eu estou falando. Tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe.